O programa de hoje ele é uma continuidade de nossa série sobre finanças. Nós vamos falar sobre a importância de sentar, calcular, entender seus gastos, organizar a sua vida financeira e viver de um jeito mais saudável. O jeito de que a Bíblia ensina. Fique conosco. Olá, é uma alegria muito grande estar com você mais uma vez aqui no nosso Café e Fé. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa série especial sobre finanças. Se você não assistiu ao primeiro programa, onde nós falamos sobre o que realmente é uma dívida, corre lá e vai ao nosso YouTube para assistir. Hoje nós vamos para o segundo passo, que é se assentar e calcular. Como Jesus mesmo ensinou, a Bíblia ela tem orientação para os endividados. E como é que nós podemos sair do vermelho? Eu tenho aqui um gancho para vocês verem os dados do principal indicador de inadimplência no país, apontam para um crescimento recorde do volume de inadimplentes em outubro deste ano passado, 2025, de 80,4 milhões de endividados. 80,4 milhões. O mês se tornou como o maior número de inadimplentes em toda a série histórica. Dívida não é exceção, é realidade. Muita gente vive endividada porque não sabe separar o que é necessário do que é desejo. E o mundo capitalista, ele cada vez mais trabalha nesse aspecto. Vivemos em nosso mundo com muitas dificuldades com o problema do dinheiro. E mais uma vez nós estamos aqui com Marcos Peixoto e Valdir Batista, que há mais de 20 anos essa dupla tem ajudado gente aqui no Paraná, no Brasil, com o curso Vida Sem Dívidas. E nós temos aproveitado eles aqui para tratar desse assunto, que é como nós podemos sair do torniquete da dívida, que tem pressionado tanta gente. Muita alegria tê-los vocês aqui conosco. Alegria nossa de estar aqui falando desse assunto que a Bíblia trata com muita propriedade e com muitos textos. É isso aí, estamos juntos aqui, vamos dentro, buscando na palavra a solução para esse problema. Então, pega aí o seu cafezinho, fique ligado, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina.
Jesus, ele faz uma pergunta muito pertinente. Ele diz assim, Lucas capítulo 14, verso 28. Qual de vós, querendo construir uma torre, um edifício, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem os recursos necessários? Jesus mostra que discernimento espiritual passa por planejamento prático. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E isso também diz respeito à boa administração dos recursos financeiros. Hoje nós estamos com uma idolatria do consumo, né? A idolatria do consumo acontece quando aquilo que compramos deixa de ser apenas necessário, necessidade, e passa a ser fonte de identidade, segurança, sentido. Não compramos mais porque precisamos, mas porque queremos preencher o vazio da alma com coisas que nunca vão saciar. O mercado promete salvação em forma de produtos. Você será feliz, né? Respeitado, desejado, se tiver isso, se tiver aquilo. Assim o coração se curva diante das vitrines. A promoção, o status, como se fosse altares modernos. Mas, no fim, essa idolatria só escraviza. Sim. Aumenta a ansiedade, alimenta a comparação e rouba a simplicidade da fé. Quando Jesus ocupa o lugar supremo do trono, e não o tesouro, o consumo, aí é que a gente volta a ter sentido. A dívida muitas vezes nasce do eu mereço. Sim. Não é? Recompensa. Olha aqui que Provérbios 22:7 diz, o que toma emprestado É servo. é escravo. Eu gosto mais da palavra, melhor do que servo, escravo. Do que empresta. Por que é tão difícil calcular gastos? Por que, Marcos, é tão difícil? Porque a maior parte das pessoas evita olhar para os números. Pastora, eu vou definir numa palavrinha, medo. Medo de enxergar a realidade e saber que ela está num buraco sem fim e às vezes não, acha que não tem solução, né? E lembrando que o primeiro sentimento que Adão teve após o pecado foi o medo, porque ele foi se esconder de Deus. E a dívida faz isso, você fica com medo, então você começa a se esconder dos credores, da família, esconder da própria família, porque em muitos casos a esposa, o marido, os filhos não sabem do tamanho do problema. E qual é o primeiro passo prático para quem está com medo de descobrir o tamanho do problema? Ele precisa chegar-se na misericórdia, no trono da graça e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo. Porque a pessoa ela vai remando, achando que ela vai conseguir. E nisso aí passam anos. Só que eu encontro pessoas que ouviram há 15 anos e até hoje elas estão endividadas. Só que a situação delas não está igual, porque ela já tem 15 anos a mais. Eu estou falando de pessoas de 60 anos, 70 anos. Então ela está numa situação pior, porque a capacidade de produtividade dela é bem menor do que antes. E se permite contar uma situação, o chamado crente tem um problema a mais do que a pessoa que não crê na palavra. Porque ele tem um versículo que ele usa de uma maneira totalmente errada, diz assim, o Senhor proverá. Então ele faz uma dívida, ele não quer fazer o controle, como o Senhor está dizendo aqui em Lucas. Ele fala assim, o Senhor proverá.
Aí eu, depois de uma certa intimidade com a pessoa, falei, realmente, o senhor vai prover muito desgosto, para que você entenda que as suas finanças não pertencem a você, o seu dinheiro não pertence a... Por onde estiver o teu tesouro, aí estará o coração, né? Marcos, você tem uma historinha com a sua filha, né? Você ensinando... A gente precisa ensinar os filhos desde pequeno. O problema nosso é que no Brasil nós não temos uma matéria curricular sobre finanças. Então a pessoa cresce sem saber controlar, e uma das maneiras que a gente fala é administrar uma mesadinha. Às vezes, quando é muito pequeno, uma semanada que a gente chama, porque a criança não tem noção de tempo. Mas a história é a seguinte, a Thalita tinha uns 7 anos, 8 anos, e ela tinha um hamster e tinha uma gaiola pequenininha. E ela queria uma gaiola maior para o hamster passear e naqueles tal. E fomos ver o valor da gaiola, na época lá era acho que R$240. Eu falei, Thalita, quanto você tem de dinheiro? Eu tenho 40. Eu falei, tudo bem, mas e o restante? Eu desconto da minha mesada. Então tá bom. Fui na loja com ela pagou os R$40. Falei, Thalita, você tem certeza que você vai assumir agora 10 parcelas de R$20? Você vai comprometer 50% da tua renda. É isso? Não, é isso que eu quero. Falei, então tá bom. Então você vai aprender como que funciona a dívida. E foi dito e feito, porque no primeiro mês, tudo bem, segundo mês, quando chegou lá para o 5º mês, pai, falta muito? Faltam 5 parcelas. Todo mês ela perguntava, quanto falta? Olha a ansiedade. Por quê? Porque ela queria agora adquirir outras coisas, né? Como acontece com a gente. Só que tem um comprometimento da renda, 50%. E eu não facilitei, eu ensinei para ela que o compromisso tem que ser cumprido. Então, a história aqui, a gente precisa ensinar os nossos filhos, né? Esses são passos práticos que a gente precisa. Às vezes, Deus vai permitir. Justamente. Não é? Sim. Desses passos práticos, levando até o chiqueiro do porco, Sim. como é o caso do filho pródigo, que ele precisava chegar ao fim de si mesmo. Porque o grande problema do ser humano é o ensimesmamento. Sim. Nós somos cheios de nós. É verdade. Essa onipotência. Pode deixar comigo que eu vou resolver. É verdade. E o fato é que não é fácil resolver. Então, quando Jesus fala sobre calcular, não é, Barba? Sim. Eu chamei você de Barba agora, porque essa é a maneira como nós costumamos falar com você, o Valdir, é que ele foi um rapaz que veio, quando ele veio para a igreja com uma barba grande, né? Hoje ele tem uma barba bem elegante. O que você me diz sobre essa questão de calcular? Primeiro, eu quero passar uma estatística. Nesse curso nosso de 2024, nós trabalhamos com o casal. Antes dele assumir que ele queria participar do curso, ele tinha que responder umas perguntas. Tem pessoas que não quiseram responder as perguntas e já não apareceram mais. Perguntas simples. Uma delas é se você é dizimista, entre outras coisas. Bem, aí vários resolveram, né? Nós tínhamos 4 líderes, cada líder ficou com 3 casais. Durante 3 meses nós nos reunimos com eles. Alguns casais, até o final, não levaram uma anotação. Ele não quer parecer aos outros que ele está naquela situação. Então ele tem medo de fazer esse cálculo. E nós pensamos em 3 meses, porque no primeiro mês, aqueles que trazem, eles trazem lá 50%, 60% da tarefa. Depois no segundo ele aumenta para 80%. No terceiro ele já trouxe tudo. E ele, durante o tempo ele vai lembrar, que tem muitas pessoas que devem tanto e para tantas pessoas que ele nem lembra mais quem ele deve. Por isso que nós pedimos que ele faça uma lista, né, do que ele deve. E é incrível como as pessoas devem muito, né? Tanto para o sistema como para a família também. E dentro da igreja tem muitas pessoas que vivem pedindo emprestado para os outros.
até se descobrir que aquele camarada não paga ninguém, ele já conseguiu muito dinheiro com os outros. Então, ele tem muita dificuldade de expor como é que está a situação dele. Mas como que um consultor vai ajudar uma pessoa se ele não tem dados para dizer, olha, você vai precisar cortar isto. Em contrapartida, pessoas que começam realmente a levar a sério que Deus está trabalhando com a vida delas, mas olha, o crescimento é muito grande. E ele começa, quando ele tem o orçamento na frente dele, ele começa a ver, falei, puxa, eu não posso. Tive uma família que falou assim, a gente comeu, parece absurdo isso, nós comemos uma pizza final de semana, nós não podemos comer uma pizza, nós vamos comprar a massa e vamos fazer a pizza em casa. Então ele começa a ver que ele está agindo de uma maneira que não condiz com o ganho que ele tem. Porque embaixo tem a soma, né? Teu déficit, primeira coisa, ele tem que correr atrás do... Faltou quanto? Faltou R$2.000, ele tem que correr atrás disso. E como é que vai ser? Diminuindo os gastos. Pastor, só me permite um texto bíblico, que o senhor falou aqui que Deus permite essas situações. O Salmo 119, 71, ele diz assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição, porque a dívida é uma aflição. Para que aprendesse os teus preceitos, aprendesse os teus caminhos. Então o Senhor permite isso. Certamente. É um tratamento de Deus. Então você quer sair da dívida e tem que calcular. E para calcular você tem que ter papel. Você tem que ter caneta ou lápis. É bom ter lápis para poder apagar com a borracha e fazer de novo, né? Mas tem que firmar. Números de verdade. Sim. Não é? Porque é muito difícil você fazer uma mudança de mentalidade, quebrar esse paradigma, não é? No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre o que a Bíblia diz sobre mordomia, sobre a boa administração das nossas contas e me espera que já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Jesus contou uma parábola sobre um servo que não era lá grande mordomo, um servo infiel, um mordomo infiel, que negociou a dívida, ele devia, ele ficou com situação, o patrão dele disse, vou botar ele para fora, e ele ficou com vergonha, porque disse, eu estou velho, não posso trabalhar mais a terra, e eu tenho vergonha de mendigar, eu vou fazer aqui, e fez umas estripulias lá, um devia 100 couros, ele botou para 50, o outro devia 100 cardos, ele botou para 80, e o patrão acabou elogiando ele pela sua habilidade de administrar, e o texto, no versículo 10, diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O Senhor Jesus faz uma observação. Ele não estava valorizando a infidelidade do servo. Ele está mostrando que os filhos das trevas são mais hábeis na administração das riquezas de origem iníqua do que os filhos da luz. E aí ele levanta essa questão sobre a fidelidade no pouco. Se você não aprende a ser fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Você só avança quando administra bem o que já tem. Sim. Sair das contas e administrar bem o que o Senhor nos dá é uma virtude maravilhosa,
né? Sair desse... Cuidar do dinheiro e honrar a Deus é um papel de gente de nobreza, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quais são os erros mais comuns que impedem as pessoas de sair das dívidas? Tem vários, né? Mas a gente podemos enumerar algumas coisas aqui. Por exemplo, negar o problema. Esse negar o problema, ele entorpece a mente, né? Justamente. É um auto-engano. É. Eu vou conseguir, a parcela cabe no bolso, só que ele esqueceu que já tem um monte de compromisso, né? É. Aí vai, viver sem um orçamento, sem colocar isso no papel, sem mostrar para os filhos o gasto da casa, a esposa saber qual é o custo dessa casa. Isso é outro problema. Não negociar bem essas dívidas, às vezes uma negociação ele faz de qualquer jeito, faz uma compra, não observa os juros, o contrato, aquelas linhas pequenininhas, né? Não pedir ajuda. Às vezes a pessoa está numa roda viva, num problema tão grande que ela não enxerga, ela não busca ajuda. Um problema também grande, né, Bárbara? É um padrão de vida. Sim. Ela quer ostentar um padrão que ela não consegue sustentar. O sistema escraviza e ela quer mostrar para as pessoas que ela está dentro do sistema, que Tá ela bem de está bem de vida. Às vezes não tem uma reserva, não está preparado, né? O ideal seria aquela história do 80-20. Tem O que é de 80-20? os 100% do teu valor ali, Isso. 80% você vai gastar naquilo que é necessário, o consumo, roupa, o carro, essas coisas. 10% você poupa, que faz aquela pequena reserva. Ah, mas 10% é muito pouco. Junta que você vai ver que vai valorizar. E 10% é fidelidade a Deus, que é a entrega do dízimo. Não é buscar primeiro o reino de Deus, nós devemos entregar o nosso Mas dízimo. isso aí não é coisa antiga que devia ser desprezada? Olha, a palavra vem nos instruindo há muito tempo sobre isso. Tanto que nós temos um problema sério com os judeus, né? O dinheiro está. O judeu, ele é muito próspero, porque ele não creu na vinda do Senhor, mas ele creu nos princípios bíblicos. Porque Moisés, quando ele ia entrar na Terra Prometida ali no capítulo 28 de Deuteronômio, o que o Senhor falou para ele? O estrangeiro mais e mais subirá, você mais e mais descerá. Ele será por cabeça e você será por cauda. Então emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Ele empresta para você pagar juros. Mas ele não pega Ele dinheiro. não pega dinheiro emprestado. Não pega. E ele é fiel na parte de dízimo. Sim, né? sim. Olha só que interessante que nós temos aqui em Ageu 1,6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Olha que vida, né? Ah, se eu estivesse comendo aquela comida, se eu estivesse lá em Fernando de Noronha, comendo à beira da praia, vestivos, mas ninguém se aquece. Quer dizer, a comida nunca está boa, a bebida nunca está boa, a roupa nunca está boa, e o que recebe salário num saquitel furado. Opa. A boca de entrada é essa aqui, a boca de saída é desse lá tamanho, embaixo. porque é um monte de desejos. Então a pessoa, ela vive para si. Ela não sabe que nós fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos espirituais para a gente viver para a glória de Deus e também para que Ele nos ensine como nós vamos administrar bem o dinheiro, né? De uma maneira que glorifique o Senhor. Porque imagina qual a situação de uma pessoa que tem um cobrador insistentemente batendo a sua porta. Hoje eles ligam a qualquer hora da noite, né, cobrando as dívidas. Quem é que liberta a pessoa disso? Só o Senhor Jesus. Agora ele trata e dá essa tristeza, né? A tristeza de a pessoa, ele permitir que o desejo seja realizado e aquilo, como as codornizes lá, concedeu o desejo do seu coração e fez definhar-lhe a alma. Aquilo era absinto na boca, né? Queriam carne, e aquilo era amargo. Então é uma vida amarga, mas ele é influenciado pela mídia e também pela ganância, não é só a mídia, né? Junta, né?
Cada um é engodado conforme a sua própria concupiscência. A gente tem visto algumas pessoas que entram nesses processos de pirâmides, Sim. né? Essas questões por causa da ganância. E porque hoje ganhar 1% numa aplicação é Difícil. tirando, né, dificuldade. Mas eu tenho um negócio bom para o senhor. O senhor pega o seu dinheiro aqui, vão conseguir 4%. Pronto, aí o cara já abre o olhão desse tamanho Isso. e sai e entra numa esparrela. Uma outra coisa que está acontecendo no nosso país, por que que as bets estão crescendo? Tigrinho e bets estão crescendo? Ganância. E eles estão fazendo um cálculo que as pessoas estão deixando de pagar os seus financiamentos para investir nesse negócio. E possivelmente na igreja muita gente está fazendo isso. Está investindo nessas bets aí, porque olha como elas cresceram. E o pessoal fica nas bestas e nas bestas, que ficam cada dia Fica mais... abestado. Abestado. Isso. Né? Então eu diria assim, é possível sair do vermelho ganhando pouco? Sim, eu acompanhei uma senhora, ela tinha 60 anos, e ela estava bem endividada. E ela tinha 80% do provento que ela tinha da aposentadoria, já estava comprometido. Consignados. Dos consignados. 80%. Aí começamos a trabalhar com ela, fomos negociar com ela em alguns lugares, e ela creu na palavra. E eu disse a ela, olha, o dia que Deus libertar você das finanças, nós vamos vir aqui, eu vou levar uma tubaína e nós vamos agradecer o Senhor. Quando deu 5 anos, ela foi liberta das dívidas. Não, essa mulher ganhava muito pouco. Na época ela ganhava R$2.000 e ela ganhava mais R$600 que ela trabalhava ainda numa escola. E ela foi liberta. Quando é que uma pessoa deve buscar ajuda profissional ou ajuda de alguém? Ela não enxerga a solução, ela precisa de ajuda. Se ao longo dos anos ela não conseguiu sair do buraco, ela precisa de ajuda. Eu creio que quando ela começar a gastar 1% a mais do que ela ganha, ela já tem que procurar ajuda. Porque daqui a pouco isso vira 20% e 30%. 20% e 30% do ganho, você imagina isso acumulado em um ano. Eu tenho visto muitas pessoas na igreja entrando nessa caminhada sem fundo. E ele, como você disse, ele vai pedindo emprestado para outro, e foge dos seus credores. Ele se esconde. Então, você que está vivendo escondido, eu conheci um homem aqui que tinha uma dívida enorme e ele ia na casa dos credores e dizia assim, olha, espera um pouco mais, mas eu vou pagar. Isso. E esse homem levou um tempo, mas pagou todo mundo. E você não se esconda. Isso mesmo. E peça a Deus orientação. Sabedoria do alto. Sabedoria do alto, para você não ficar endividado. É possível sair da dívida? Com certeza. Com certeza. E viver para a glória de Deus. E ganhar bem. E dentro de um princípio que nós vamos tratar no próximo programa, que é a maior riqueza que pode alguém ter. Pensa aí, quietinho, o que será essa riqueza? Nós vamos tratar sobre contentamento. O próprio Sócrates, o filósofo grego, lá antes de Cristo, ele diz que o homem mais rico que ele conheceu era aquele que se contentava com menos. Isso mesmo. Então, nós vamos tratar disso no próximo programa e eu espero que você entenda que nós não estamos aqui pisando na cabeça dos endividados, mas buscando o caminho para todos aqueles que estão vivendo na dívida. Isso mesmo. Receba aquele abraço de coração para coração. Até a próxima, se Deus permitir.